Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 5 de maio de 2020, estamos em meio a uma pandemia global e eu estou gravando esse vídeo de forma natural, espontânea e no improviso, para que daqui a 10, 20 anos, quando a gente olhe para esse vídeo, ele faça algum sentido do que represente a nossa atualidade. Nesse momento está todo mundo em casa, o mundo inteiro em casa, ao menos para quem acredita na ciência. E nós, como professores, fazemos esse papel de interface quanto ao que se transforma em ciência do que era senso comum. E o pessoal pediu para a gente gravar esse vídeo contando sobre a nossa história. Eu, a princípio, tive uma certa resistência em falar de mim, porque eu acho que a gente no design foi super corresponsável em criar um grande ego na indústria e no modelo mental até hoje, né? Seja pelo fato da gente ter criado a obsolescência, seja pelo fato da gente ter criado o descarte, seja pelo fato da gente ter criado a ostentação. E acho que o grande conflito da nossa geração de designers hoje é fazer essa transição de um modelo mental que se tornou ocioso e retrógrado para um novo design que a gente ainda não tem as respostas. E esse 2020 está sendo muito para entender como é que a gente vai se posicionar lá para frente, né? Sem muito lá para frente também, porque senão a gente gera ansiedade, né? Então, lá para frente, breve. Nesse exato momento, meu filho está aqui do lado, jogando Xbox, então isso também representa como essa geração está lidando com esse período em casa. Os videogames são uma área de atuação do design e uma área que, apesar de toda a crise, teve uma curva ascendente nos últimos anos incrível. E aqui no Brasil temos designers incríveis produzindo com isso. E a minha história com o design foi a seguinte, gente. Eu sou do interior aqui do estado, uma cidade chamada Pato Branco. E outro dia eu encontrei uma carta de indicação de um frei que era meu amigo da família, chamado Frei Nelson Rabelo. E ele fez uma carta, eu precisava de uma carta de indicação para uma oportunidade de bolsa em Utah como professor. E ele escreveu uma coisa que eu nunca tinha me ligado, assim. Eu fui uma criança que tive a oportunidade de participar de eventos comunitários em cenários muito pobres da nossa região. Então todo domingo às 6, 7 da manhã eu ia com esse frei para essas comunidades. Eu era coroinha dele, então ia ter acesso a essas comunidades em lugares muito pobres, no cenário aqui do interior do estado. E como criança, de alguma forma, isso fica na gente, né? Então fui me habituando a ter esse modelo de pessoa que chegava com uma palavra de ajuda, independente do que as pessoas acreditem de um Deus, né? Mas eu acredito muito numa energia de amor que dá suporte para o que a gente faz. E ao mesmo tempo também frequentava com meu avô, que foi um cara que durante 30 anos foi voluntário de um asilo, de um albergue lá na região. Também frequentava muito esses lugares com ele. Então, de alguma forma, acho que isso, pensando enquanto designer, influências enquanto criança, tive muito essa visão de olhar para o outro, e principalmente os menos favorecidos. E não que isso me tornasse alguém superior ou com maior favorecimento, mas com pelo menos eu tinha um suporte emocional e familiar que possibilitava naquele momento eu ter aquela visão diferente da minha, né? E eu acho que isso é a base aí do que hoje eu acredito e tento colocar no design. Fui entendendo aos poucos que esse design, ele é uma interface de troca, seja da troca do nosso corpo com o ambiente externo, seja da nossa troca de ideias com a ideia do outro, seja da própria relação existente em transformar uma matéria-prima em algum produto ou serviço. Então esse design que tenta privilegiar
um olhar não tão favorecido, eu diria que é o design que eu tento procurar hoje. E a minha interface nos anos profissionais aí foram sempre por meio da ilustração, da arte, do desenho. E que se olhar aqui pro meu cenário em casa, tá, é o meu entorno aqui, né? Esse quadro que vocês estão vendo aqui, gente, deixa eu me acertar, esse quadro que vocês estão vendo aqui, esse quadro aqui, ó, tem uma experiência muito legal que foi o seguinte, eu fui, durante 4 anos, tentei fazer uma oficina com o Milton Glaser, que é o criador, um dos primeiros ilustradores aí para esse contexto de design, na SVA, School of Visual Arts em Nova York, e eu nunca passava num processo seletivo, eram 3 etapas, durante 2 anos eu tentava e não passava, no terceiro eu passei na primeira etapa, e quando eu consegui fazer o curso com o Milton Glaser, ele teve um problema na coluna, e aí não ia ter mais o curso, então fiquei com aquela frustração, e um mês depois ele mandou esse quadro pedindo desculpa, então tem ali embaixo escrito para o Rafa e tal, eu brinco com meu filho que é a herança dele. Então, sempre essa intermediação com a ilustração me fazendo entender o design. Esse outro quadro que está aqui, ó, gente, esse aqui é uma espécie de meu altar, né? Esse outro quadro que está aqui, difícil, aqui, quando eu trabalhei nas Paralimpíadas, também para mim é um momento bem importante de vida. Quando eu vim para Curitiba, eu tinha o sonho de ser o Marcelo Negrão, queria ser jogador de vôlei. E aí, que ele tinha aquele sonho de criança de querer participar de uma Olimpíada. Fui participar das Paralimpíadas como voluntário da comunicação, no ciclismo. E foi uma experiência maravilhosa também de vida, muito legal. E ali tem o meu crachá do setor de comunicação. Então também essa coisa ainda latente dessas interfaces da arte, de áreas não tão principais, eu diria, até a questão da Paralimpíada, pode-se dizer que ela é uma outsider dentro do contexto olímpico, né? 30% dos voluntários desistem, não tem transmissão ao vivo, então tem esse cenário de outsider mesmo. E isso também influenciou nas minhas escolhas de estudo. Depois de estar aí 13 anos no mercado, eu fui entendendo que somente o aspecto projetual de rotina, ele não me trazia tanta satisfação de futuro intelectual, diria, de pensamento, do que eu entendo como significado para a vida. E por isso voltei para a universidade depois de 3 anos no mercado, e eu tive o privilégio de voltar a dar aula com professores e pessoas muito queridas de volta. Então encontrar os professores como colegas foi uma satisfação, uma descoberta de novo, isso é muito bacana. Acabei fazendo mestrado em educação com esse olhar de design social. Entrevistei 12 professores e designers do mundo todo para entender como é que essa formação de professores para um design social acontece. E no momento estou no 2º ano de um doutorado, também em educação, mas entendendo minha outra interface, que é a de ilustração de mapas mentais como recurso educacional. Então esse foi o meu caminho até aqui. Tá bom, gente? Acho que no mais a gente se conversa no dia a dia. O momento que a gente está vivendo hoje, a gente substituiu os encontros de serendipidade infortuinos ou fortuitos do corredor para o universo online, e está sendo também uma descoberta para todo mundo como navegar nessas quarentenas, tá bem? Um beijão, a gente se vê por aí. Obrigado para os alunos que estão começando design. Vamos junto. Beijo.